Ah, TV Pro Beleza aqui no Instituto Beleze, falando com a professora Daniela Bornia. Nós estamos aqui no programa de número 2, nesse bate-papo, bate-papo de professor. Então você que está começando a ver esse vídeo, gosta de conteúdo longo, profundo, é aqui. Coisa rapidinho não é. Então saiba que a gente vai discutir, igual o professor, é uma aula. Nós estamos tendo um privilégio, é uma aula com essa grande mestra. E a gente falou no primeiro programa sobre alguns livros que ela fez, que é do Criando Efeito, Segredo de Salão. A gente conheceu um pouco da história dela, um pouquinho da história dela de vida, das experiências, do trabalho, das formações dela de farmacêutica, o trabalho que ela iniciou a carreira na Colgate, teve salão de beleza, enfim, foi parar na universidade, né? Acho que quando eu te conheci, estava no movimento da universidade. Sim. Hoje você faz você consegue fazer um paralelo? O que a gente falou muito no primeiro programa de caminhos, o que é que mudou da professora universitária para o mercado de beleza, para essa gestora hoje de uma formação profissional que é muito hands-on ainda, né? É o aprendizado na prática, que é isso que o mercado faz. Aprende para trabalhar, né? Não se vê sentado numa cadeira universitária fazendo prova. Se você tivesse que voltar lá atrás, porque eu vejo que você traz muito, né? Eu venho acompanhando o seu trabalho, você traz o que a universidade tem para cá, né? E daqui o que você levaria para lá? Porque você também fez a marketing, publicidade. O que é que você mudaria em linguagem fazendo essa ida e vinda? Eu acho que exatamente essa é a ponte de integração. Você está falando isso, eu tenho um curso de pós na USP, no Instituto de Química, em que a gente fala de molécula em alto nível. Então, eu consigo fazer esse movimento desde falar de algo muito complexo até falar de algo muito essencial, básico. E todos eles têm o seu valor. Então, e eu preciso saber para quem eu falo, para quem eu estou falando. Então, tem horas que o cara quer falar sobre cabelo, sobre um aspecto químico profundo. Tem horas que ele quer falar sobre cabelo, sobre imagem, ou sobre execução. Então, a universidade, ela te dá... Eu acho que na universidade você tem um ambiente propício ao estudo. O que é estudo para mim? A reflexão, a análise, o estudo em si, de pegar e testar uma coisa. Você quer ver uma coisa que eu vejo muitas pessoas fazendo isso? Teste de mecha para ver fundo de clareamento. Eu fui a primeira pessoa a fazer isso na universidade. Mas isso foi levado, porque eu tenho um monte de alunos, esses alunos são reprodutores de conteúdo, porque eles são chamados para serem falados em outros lugares e eles levam isso. Então, sai do ambiente da universidade algo que é muito prático e que vai ajudar o aluno a entender o que é um fundo de clareamento, por exemplo. Então, assim, a universidade, o que ela tem para contribuir é exatamente a reflexão, a criticidade, o aprofundamento, a análise, enquanto o mercado é a vida acontecendo. O dinheiro acontece aqui, a imagem acontece aqui, o que as pessoas querem é isto aqui, a imagem, elas não querem pensar a molécula, nada. A gente que pensa para chegar aqui e falar, olha, tem uma coisa muito boa para você. Então, esta ponte universidade prática, no Brasil não é bem feita, assim, não existe essa ponte, mesmo dentro da USP. Eu estou levando essa ponte, porque assim, lá a gente tem os maiores pensadores que não estão pensando em cosméticos, só que o nosso mercado é potente. A gente precisa de pensadores de cosméticos para trazer para o mercado inovações, melhorias, moléculas mais bem aproveitadas, técnicas melhoradas, passo a passos melhores, que sejam mais efetivos. Eu faço isso aqui na prática? Normalmente não, porque a prática, de novo, é a vida acontecendo, é o meu ganha-pão. Poucas vezes eu vou parar para fazer uma análise, para fazer uma reflexão, para entender o processo. E quase tudo no Brasil é de execução, pouco é de reflexão. Até porque, se a universidade não está pensando no cosmético, que muitas não estão, quem é que está pensando? Então, quando a gente vai para a universidade fazer um curso só de cabelo, o que eu levo para lá é isso, vamos olhar o cabelo. Sobre o aspecto acadêmico. E o que disso aqui eu trago para cá, para a vida. Então aqui melhora, porque eu tenho pensamentos e execuções melhores, porque foi pensado
para que chegue aqui. E um é melhor do que o outro? Não, são complementares. Eu consigo trazer mais excelência para cá, porém, aqui ninguém, não vende nada. Aqui ninguém consome nada, quem consome está aqui no mercado. Então, para eu trazer essa inovação, eu preciso de alguém que estude aqui e aplique aqui. Aí eu chego na população. Enquanto isso não acontecer, está dentro da universidade. Isso não muda a vida de ninguém. E gera, inclusive, discussões políticas. Naquele momento, o que mudou a gente tinha tem um movimento, né, que acontece hoje na estética também, em cima das questões de conselho. Você chegou a mudar o seu pensamento, por exemplo, o cabeleireiro? Porque a gente tem países que para o cabeleireiro, né, para ele atuar, ele precisa de uma espécie de brevet autorizado. A gente discute isso muito com... matéria no Sebrae, o Richard era um assunto que a gente já se discutiu isso em pequenos grupos, né, nas feiras. Inclusive, os grupos, as lideranças, elas não são convergentes nesses pensamentos, né? Teve mudança desse pensamento? Hoje você entende que o cabeleireiro precisa da formação, da autorização, mas que isso, de alguma maneira, tem um caminhar? Porque na universidade a gente discutiu comparando com outras, igual um auxiliar de enfermagem, um técnico, isso ainda... Eu acho que é assunto do dia. Por quê? Porque enquanto eu entender que o cabeleireiro não é capaz de estudar, eu estou colocando ele na parte de baixo do extrato social, das profissões, inclusive. O cara ganha muito dinheiro, mas ele não tem valorização social. Então ele pode ganhar mais que o médico, mas quem tem valorização social maior, o médico ou o cabeleireiro? Então, enquanto eu não dotar dele de entender que ele é capaz de ter um conhecimento melhor, uma profissão melhorada, mais culturalmente valorizada, enquanto isso eu deixo ele no andar de baixo. Você não vai estudar, vai ser cabeleireiro. Vai ser cabeleireiro. Essa frase ainda... e o cara tem um valor... Não quer estudar, vai ser cabeleireiro, Exato. Essa fala. Né? Então, assim, enquanto eu não dou uma certificação para ele, eu continuo entendendo que ele não tem capacidade para estudar, inclusive. Então, eu não valorizo a profissão porque ele é só um cabeleireiro. O cara pode ganhar muito dinheiro, mas socialmente ele é só um cabeleireiro. E eu acho isso péssimo. Por quê? Porque é um profissional valorizado, importante dentro da sociedade, mas quando a gente para dar valor... Como título, não tem. Conhecimento. Mas ele é um profissional reconhecido, assim, o meu cabeleireiro. Eu vou no cabeleireiro, então ele tem um lugar. Mas quando eu falo isso em termos de conhecimento... Valor acadêmico, vamos dizer. E você vai ver, às vezes, muitas vezes eu já vivi isso. E assim, quando eu falo como cabeleireira, que não sou, é uma fala. Quando eu falo como farmacêutica, tem outro valor. Minha fala tem um outro peso. Ela é farmacêutica, ela estudou, bacharel nisso, estudou. Você entendeu? E é biomédica, né? E a questão do estudo. Então, quando eu falo que o cabeleireiro não deve estudar, eu continuo deixando ele no extrato social dos que não estudam. Agora, quando eu falo que ele precisa estudar, cabeleireiro estuda. Então, é a mesma coisa que aconteceu com o processo de educação física. Antes, o educador físico era só o cara que dava uma bolinha e jogava ali. Hoje, o educador físico tem uma valorização por certificação, e as pessoas querem ouvir o que ele diz, porque o conselho, durante 20 anos, que isso não é do dia para a noite, uma mudança cultural como essa, fez o profissional de educação física ser reconhecido como um profissional que estudou. Porque antes ele era visto o cara que não estudou também. A enfermeira, que é completamente necessária dentro de um ambiente hospitalar, ela também estava no subsolo. Quando eu trago a educação obrigatória, a certificação, o conselho, a conversa muda. Porque vai fazer um hospital sem enfermeiro para ver se dá certo. Só com médico. Vice-versa. Vai fazer só com enfermeiro? Também não dá. Então, são complementares. Só que eu preciso entender que profissionalmente eles precisam estar no mesmo nível de diálogo profissional. Saber então, eu vou falar sobre o meu assunto, né? sobre o seu assunto. Você tem a sua visão, porque você estudou isso, eu tenho a minha visão. Vamos juntar aqui, vamos criar uma coisa. Com o seu conhecimento, com o meu conhecimento. Entendeu? Então, um não pode estar subjugado ao outro. Que é, muitas vezes, o que o próprio conselho vem fazendo isso há anos. Uma hora muda. Então, quando você pega num Big Brother, um médico falando que agora ela é minha enfermeira, o que o conselho faz? O que é isso? O que minha enfermeira? Você não tem enfermeira.
Você tem uma parceira de trabalho para trabalhar no seu hospital, ela não é sua enfermeira. Ela não é sua empregada. Ela é um par junto com você. Então, essa questão da certificação, se eu quero entender que o cabeleireiro precisa ir para um outro lugar melhor de excelência, vai passar necessariamente pela educação e pela obrigatoriedade mínima de educação. Que eu não estou falando de uma coisa super complexa, super rebuscada, não. O mínimo necessário para entender que esse cara aqui tem condições de mexer com química, de entender o que é biossegurança, os riscos que ele tem, as técnicas de um corte de cabelo por graduação, as questões anatômicas básicas do fio de cabelo, de uma cabeça. Então, a gente percebe no movimento de educação como um todo, e é um tema que é bastante recorrente, é sobre métodos educacionais. A gente se reinventa a todo momento. Você implanta na sociedade um método progressivo, depois você é contra aquilo porque o perfil das pessoas da sociedade não se encaixa nesse sentido. Então a gente tem modelos, por exemplo, de notórios, sabe? Vamos falar das pessoas que têm aptidões diferenciadas. As pessoas têm aptidões diferenciadas, né? Então, o que a gente às vezes precisa o capitalismo faz essa necessidade de produção em métrica, né? Sim. Uma indústria. Então, quando a gente vai tratar do ser humano com essas questões industriais, que é o sistema que pede, a gente começa o quê? Trancar o ser humano naquilo que não é da natureza dele, né? Que esses diferentes níveis de aptidão. Então, por exemplo, você vai passar por um curso que é de 6 meses, de 8 meses, de um ano na universidade, o que é? Então, há essa confusão. Né? Então, é importante entender que cada meio acadêmico vai fornecer uma maneira de um conhecimento, mas existem, até pela própria legislação, reconhecimento de saber, notório saber. Vou dar um exemplo da criança gênio. Ela, com 12, 14 anos, formou em medicina. Como é que faz isso? A nossa legislação garante, né, e isso é pouco aplicado, inclusive, pelas próprias universidades, que as comissões internas podem submeter aquele conhecimento em análise e expedir o título. Né? Mas imagina, aí você tem uma regra toda fechada de MEC, que aí você, por exemplo, tem numa universidade uma contratação de funcionários com 12 meses, mais 13º. Se você for observar a formação, você tem a matrícula, você tem a primeira parcela. Então, assim, você coloca todo mundo num plano cartesiano pelo prisma do capital e às vezes a pessoa, bom, imagina, se eu vou liberar então as pessoas que virão aqui, vão fazer 1, 2 meses, o outro vai fazer 3, 4, mas existe essa realidade no mercado da arte, né? Inclusive nos Estados Unidos, na Europa, existem isso. As pessoas, a gente vê inclusive em filmes, né? Dos grandes gênios que estão lá em Harvard, mas não vão em nenhuma aula, mas vão na prova. Assim, o bacana tem que ter uma prova de conhecimento. Quais são os caminhos? Eu chego isso por uma universidade que me forneceu o título, por uma escola técnica. Então, essa discussão não é nova, não é de agora, mas isso é necessário. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, dentro dessa fala, na maior parte das vezes, o que a gente fala de uma criança, como você comentou, são com altas habilidades, as chamadas superdotadas, vamos dizer assim, que tem uma parte da população pequena, mas existe, e que é muito importante que a gente tenha mecanismos para que ela seja tão estimulada quanto qualquer outra criança, porque o estímulo dela é diferente. Então, existem esses recursos. Agora, para a maior parte de toda a população, a gente criou um caminho de formação que, não sei se é o melhor, mas ele é válido para a maior parte das pessoas, maior parte da população. Né? Então, por exemplo, num curso profissionalizante, você pode ter nascido um cabeleireiro fantástico. Agora, se você não treinar no praticar, você pode ser muito talentoso com um talento desperdiçado. Por exemplo, se você é um excelente penteador, mas você não penteia, então você não vê a execução acontecer. Então, uma coisa... mais, já está interrompendo, sabe tudo, mas não sabe gestão, como você falou. Exato, que ignora a gestão, legislação. Exatamente. E eu sou muito a favor do treino. Você falou do basquete, eu vou voltar aqui à questão do basquete. Então, assim, existe a questão talento? Existe a questão talento. Agora, existe a questão treino. Tá? Eu vi uma fala da Hortência essa semana, maravilhosa. Hortência, estou falando da maior jogadora de basquete que existiu no Brasil até então.
ela treinava, fazia 1000 arremessos certos por dia após o treino dela, por 20 anos. Daí o cara fez uma continha lá, 6 milhões de bolas certas. Não são as erradas, são as certas, porque você tem uma taxa de erro. Então é mais do que isso. Então a gente falando assim, você pega uma pessoa talentosa como Hortência e dá o treinamento e o método para ela, ninguém pega ela mais. Michael Jordan também era um cara que treinava absurdamente, Michael Jordan. O cara saltava, pulava maravilhosamente bem, mas quando eu pego um talento e dou um método e o treino para ele, na hora que ele se apropria disso, ninguém pega, porque ele tem o talento e ele tem o método. Agora, entre talento e método, o que eu ficaria? Eu ficaria com o método. Porque se você repetir muitas vezes, você treinar, você se dedicar, você quiser com vontade, você vai ter uma certa habilidade, provavelmente maior do que toda a média que não treinou. Mesmo que você não seja muito talentoso. A China não acredita em talento. A China acredita em execução e método, treinamento. A criança desde pequenininha repete. E repete, e todas elas fazem igual. O processo da PNL, inclusive, do aprendizado, é a repetição. É repetição. Então, assim... Quanto mais você repete, mais excelência tem uma você questão faz. cultural, né? Porque pra gente, o talento é uma dádiva de Deus. Então, se eu não tenho talento, Deus não quer que eu faça isso. Então, eu não treino. Eu não desenvolvo. Porque se eu não tenho talento, Deus não quer. Chinês não tem religiões abrâmicas importantes lá, não, né? Então é criança treinando. Então, entende que é uma questão cultural, não é uma questão só de realmente uma dádiva? Né? Então, isso faz com que você, por exemplo, no Brasil, a gente odeie treinar, a gente não gosta de se esforçar. Por quê? Porque tudo isso é dádiva divina. Então, se eu tenho, eu fui abençoado. Se eu tenho beleza, porque Deus quis. Se eu tenho habilidade para cortar cabelo, porque Deus quis. Mas será que Deus... Eu penso que Deus me deu inteligência e a capacidade de fazer qualquer uma delas. Aqui eu escolhi. Talvez eu tenha maior aptidão para algumas coisas do que para outra. Ponto. Mas e se eu não quero essa aptidão que Deus me deu? Que eu tenho mais facilidade, eu quero outra. Por exemplo, eu quero jogar basquete. Eu não fui jogadora de basquete, mas eu quero muito. Então eu treino muito. Por quê? Porque para mim é importante. Então eu paro porque Deus não me deu? Porque eu não fui atleta profissional? Não, eu vou continuar treinando. Porque eu vou ficar melhor do que a média dos que não treinam. Sim. Entendeu? Então, essa é uma coisa da questão do cabeleireiro. Não preciso treinar. Eu não preciso treinar, porque Deus me deu o talento de cortar cabelo. Agora, se você não treina, você não fica bom. Vou na escola por quê? Porque eu comecei, peguei a Porque eu tesoura quero ali e tô ganhando muito. Vai pelo valor do ganhar. Não, e muitas né? vezes ele vai sobe para quê? Para ser validado. Para chegar lá e falar, olha como até eu que não estudei, o cara falou que eu corto muito bem. Então ele vai muitas vezes para ser validado, ele não vai para aprender. Ele vai para ser validado pro professor, para ele falar assim, eu já sabia. Entendeu? Agora, cara, de novo, você pode ser muito talentoso e você achar que isso é suficiente. Agora, se você pegar o seu talento e treinar, ninguém te pega na corrida mais. Porque você tá tão pra frente, porque aqueles que não têm o seu talento vão treinar, mas não vão chegar onde você chegou. Então, por isso que eu sou uma pessoa que, da educação, do método, do treino, e vou te dizer, quanto mais método você tem, mais você repete, mais rápido é a sua solução. Mais rápido é a sua tomada de decisão, mais rápido é você chegar no resultado que você quer. Então, às vezes, você está fazendo com baita esforço porque você está só no seu talento, quando se você tivesse o método, você poderia assim, resolvido. Entendeu? Então, é sobre isso. E quando você fez esse livro, você falou, a gente estava falando nos bastidores, e falou também um pouquinho no primeiro bloco. Quanto que tá aí de minuto, Gô? Ah, então assim, ó, de 20 em 20, a gente vai, porque nossos programas também passam, né, gente, na TV aberta, aí a gente está na Rede TV com nossos quadros, e aí o conteúdo completo aqui nos nossos canais do YouTube. Mandar um beijo especial, que hoje, na gravação desse programa, é aniversário do nosso âncora, apresentador, Thiago Michelazzi. Viu, Thiagão? Feliz aniversário e obrigado pela parceria de sempre. Esse bate-papo aqui gostoso, falando de... O Gustavo só ficou olhando ali, ele tá filmando, mas o olhar dele assim, encantado, porque ele não imaginava todo esse conteúdo, né? Eu prometi para vocês que eu ia trazer uma pessoa... Eu vim aqui, quando eu tive essa oportunidade de bater um papo com ela, eu falei assim, gente, o mercado da beleza é ingrato, hein? Muita gente que assiste, gente, ingrato no sentido consigo mesmo, porque é a oportunidade de acessar pesquisadores
né, dessa magnitude de profundidade que leva todos esses nossos assuntos para o laboratório. Então, eu como um dos gestores aí do mercado, né, nesse processo de liderança, fico assim extremamente incomodado como que a gente não traz esse conhecimento à tona, né? E as pessoas precisam ter acesso no geral, porque se a gente não... Porque essa questão cultural, às vezes a gente só critica a massa, né? Fala, vamos dar um exemplo dos programas de comunidade que a gente já fez, né? Eu lembro, mas comunidade só tem funk, letra, mas... ou determinados textos, mas que informação que a gente leva lá? Né? Eu lembro que quando eu tinha, com as minhas dificuldades, eu queria ter determinado acesso a alguns conteúdos que eu não tinha. Então, como é que eu simplesmente posso julgar comunidade A, B, C, como se isso que ela acabou de colocar, tem que vir de um talento, se não isso não vem, ele não é agraciado. Não, cultura, conhecimento é ciência, é exploração, é levar informação. E isso tudo tem aqui com a Dani e eu já venho fazendo esse convite para ela sempre, falar, olha, eu quero um quadro permanente na TV Pro Beleza, viu, o Gustavo e Danilo? Não sei se vocês vão se virar, a gente vai vir buscar conteúdo dela sempre, porque não é só pela questão técnica, né? A experiência de vida, né, que ela traz. Você é virginiana, né? Virginiana, toda sistemática, né? Então é cientista, gente. Isso aí. E ela organizou aqui um livro, chama Equação da Colorimetria e as Técnicas Básicas de Coloração e Mechas. O que fala esse livro, Borgnia? Então vamos lá, assim, o fato de eu dar aula, né, de ter dado aula durante tanto tempo, fez com que, no momento que eu fui dar a disciplina de colorimetria, então eu fui uma das professoras da faculdade do curso da aula da disciplina de colorimetria. Como eu sou farmacêutica, né, não foi muito da minha formação estudar colorimetria, mas como tem a ver com química, transformação, essas coisas todas que eu já tinha, eu acabei assumindo a disciplina de colorimetria e foi maravilhoso. Por quê? Porque quando eu fui organizar o material para dar aula, eu fiquei maluca. Eu fiquei desesperada, falei, cara, como que as pessoas ensinam colorimetria para as outras com o material do jeito que ele vem? Eu tô falando de grandes escolas, eu não fui pequenas fontes. Uma bagunça, uma informação no Japão, a outra no Acre, a outra lá na África e as coisas não se juntavam. Então você vai para um curso de colorimetria para fazer mecha, só que se você não tem uma base de colorimetria, você é só um executor repetidor. E você não é um criador. Executor repetidor. Vou usar bastante esse nome, ó. Tem os cabeleireiros na praça que são executores reprodutores na cabeleireira profissional. Não é. O profissional é aquele que lança a tendência. Esse é o cara que criou. O cara que foi lá e consumiu, sem entender o que está acontecendo, ele é um repetidor, ele é um consumidor, executor repetidor. Porque ele não entende quais são os mecanismos que estão sendo usados para criar aquilo. Então ele só entendeu que ele tem que fazer A, B, C, se pedir para trocar B e C, ele fala, não. E às vezes B e C são super possíveis, talvez isso até fosse melhor, mas ele não consegue fazer essa busca. Entendeu? É mais ou menos como eu sou uma usuária de computador. Se o computador resolver dar qualquer problema, eu tiro a mão e chamo um técnico. Por quê? Porque eu só uso. Eu não sei o que tem aqui, eu não conheço os mecanismos. De como eu posso, aonde eu busco, de quais possíveis problemas, soluções. Então, o profissional é considerado profissional aquele que resolve problemas. Não é o que reproduz. Então, assim, quando dá algum problema, quem eu chamo? O cara que entende. Porque é a hora que eu preciso de mais conteúdo que não é só da execução. Porque se for só da execução, eu executo aqui. Agora, manda arrumar? Não sei. Manda apertar o botão? Não sei. Às vezes você aperta, apaga tudo. E você não sabe como volta. Desesperado em determinada situação. E às vezes o cara falou, não, mas você devia ter apertado do lado. Eu falei, mas... Qual? Aí? Cara, não sei, eu preciso de você. Então aqui é a mesma coisa. Então a gente está criando pessoas que têm autonomia para entender colorimetria e que elas possam aplicar isso depois na arte dela de colorir os cabelos. Agora, se eu só tenho a arte, mas eu não tenho a tinta, será que na hora que a água bater na tela tudo desaparece?
Então, assim, entendeu? Tudo pode ser E perdido. você tinha falado uma frase, a gente estava comentando, você falou justamente que a gente conhece aí cabeleireiros, às vezes, de 20 anos, com excelência, entregam como o consumidor quer, mas você pede para explicar, não consegue. não sabe. Não Né? consegue. E talvez essa repetição e execução, Sim. ele também fique escravo de determinados métodos, né? Ou de determinadas marcas, inclusive. Uhum. Porque qual é o truque da marca nesse sentido, né? O truque da marca é, eu vou treinar aqui porque como ele não pensa muito, então ele vai usar mais a minha porque ele sabe mexer direitinho. É bom para fábrica. Eu como fabricante usava do mesmo recurso, gente. Por quê? Porque se você não se liberta, alguém te prende. E é Faz parte. e é uma ilusão, né? Porque quando você tem liberdade, você tem acesso ao conhecimento, você não vai largar a fonte, né? Exato, não pode Você ter larga esse quem te medo. aprisiona, não quem te liberta. Exatamente. Então, quando você dá essa liberdade e o cara chegou até você, é porque ele te escolheu. Escolheu e entendeu que você é o melhor para ele. Ó, você que é cabeleireiro, colorimetrista, né? Vamos ver se você sabe disso. O que você organizou nesse livro? Tá, então o que eu fiz não foi inventar a roda, foi organizar a roda. Basicamente isso, né? Então, assim, o que ficou muito claro, né? E isso que eu vou falar agora, nasceu numa explicação de lousa para alunos. Porque os alunos tinham muita dificuldade de entender todas as variáveis. E aí eu desenhei assim, olha, é o seguinte, a cor que você quer, a gente chama de cor desejada. A cor desejada, como que eu construo a cor desejada? Eu pego... Uma equação ali, É uma né? equação. Cor desejada igual... A cor inicial. Então, para eu construir a cor desejada, eu tenho um cabelo que chegou para mim. Este cabelo que chegou para mim, que é a cor inicial, se eu tiver que clarear, eu vou ter que oxidar. Clarear em colorimetria pra gente é oxidar melanina, por isso que tá como oxidação. Por que menos? Porque são os tons de cabelo que eu vou tirar. Então a cor que chegou pra mim, menos a oxidação, revela pra mim um fundo de clareamento. Então cor inicial menos oxidação já é pra mim um fundo de clareamento. Então o fundo de clareamento eu vou colocar uma cor aplicada. Não tá escrito aqui, mas eu poderia trocar cor inicial menos oxidação por fundo de clareamento. Mas eu coloco aqui por quê? Porque eu preciso saber que eu tenho a cor inicial, mais a oxidação que vai gerar para mim o fundo de clareamento. E é onde eu vou poder aplicar a cor do fundo que eu acabei de criar. E é sempre assim. Qual que é o limitante disso tudo? O meu, por exemplo, toda vez fica um laranjão. Então... Já chegou quando vai aquelas loucuras que a gente quer deixar no prateado, o cabelo ficar ali no lavatório. Então, este é o ponto. Qual é a limitação disso tudo? A limitação é o cabelo. Então, eu tenho se a minha cor desejada não for possível ser concretizada criando o fundo de clareamento correto, eu não consigo chegar na cor desejada. Então, foi o que você falou. Eu queria chegar no prateado, ele chegou no laranja, depois disso ele caiu. Eu consigo ter prateado? Consigo ter um cabelo platinado? Eu não consigo, porque antes de ele chegar no fundo correto, o cabelo já caiu. Então a gente vai dizer que você não pode ter um cabelo platinado. E isso é uma coisa que a gente precisa saber, telespectador, internet, espectadores. Nem todo mundo consegue um cabeleireiro da feiticeira. Não. Da feiticeira antiga do Cook. Eu provavelmente não consigo, ou eu vou ter um desgaste muito grande. Outra coisa, horas de descoloração. Eu vou descolorir provavelmente 1, 2, 3 vezes, 4 vezes para chegar. Porque eu tenho que tirar pigmento. E o cabelo não aguenta. Então, depende. Se não aguentar, não consegue fazer. Se aguentar, você fica. Agora, tem dano? Muito dano. Então, mesmo que ele aguentou agora, ao longo do tempo ele vai continuar danificado. Para fazer retoque depois de raiz, que ele cresce de novo tudo aquilo. Exatamente. Isso então, depois assim, que quebra, dá corte químico. Pode dar corte químico. Então, a cor desejada, qual é o limitante da cor desejada? Se o meu cabelo aguenta ou não. Se o meu cabelo aguentar, faça. O que você vai fazer? Chegar no fundo de clareamento correto. Como eu chego no fundo de clareamento correto? Eu vou pegar o cabelo do jeito que ele chegou pra mim. Parênteses, saque de salão de beleza é porque o cabeleireiro promete aquilo que não consegue entregar? Então, porque ele já avaliou errado. Ele já partiu de anamnese errada. Porque ele prometeu algo que o cabelo não aguentaria. Então, ou ele promete e entrega, ou ele fala que não dá, porque senão ele vai ter problemas. Porque tem cabelo que vai Jurídicos, judiciais, inclusive indenizatórios. Exato. Também. Então, tem cabelo que dá, tem cabelo que não dá.
Tem cabelo que eu consigo chegar na cor que o cliente ou o próprio cabeleireiro desejou e tem cabelos que eu não chego. É a diferença de um aplicador, um executor aplicador, repetidor. Sim. Ele vai nesse empírico, eu acho que dá. Eu acho que dá. Eu acho que dá é o e você quer ver problema. um erro muito comum? Muito comum, é assim. Peguei o cabelo, fiz lá a cor inicial, cheguei no fundo de clareamento, sei lá, laranja. Fala, bom, agora eu tiro com a cor. Eu pego o oxidante que vem na coloração, porque a coloração tem uma água oxigenada. Agora eu limpo com a água oxigenada. Sabe quando isso vai dar certo? Nunca. Nunca. Vai ficar laranja. Porque a água oxigenada não tem potência química para tirar o pigmento que está lá. Então você não vai conseguir esconder. Ou você chega no fundo certo e aplica a cor certa, ou você não chega no resultado. Ah, Dani, bom, eu queria muito um loiro 10, um loiro Frozen. Queria um loiro Frozen. Não consigo te dar loiro Frozen, consigo te dar um loiro Gisele, serve? Que é um loiro 8? Serve? Serve. Ah, então vamos. Loiro 12 eu não consigo. E aqui, pra quem tá nos assistindo, assim, eles falam muito, chega no 8. Sim, então, quanto o número maior, é mais claro e menor, mais escuro. Isso, exatamente, isso? exatamente. Então, a altura do 7 é uma cor clara já é bem claro já. Né? É um marrom claro. Porque o 8 é um loiro. Desculpa, eu errei aqui. Eu vou voltar. O 6 é loiro escuro. O 6 é loiro escuro. 7 é loiro médio. 8 já é loiro claro. E aí você vai aqui, claro, né? claríssimo, ultra claro. O 6 loiro escuro. Falei... Aqui, ó, tá aqui. Gente, ao vivo é assim, ó. Eu falando aqui que o 7 loiro... Não, o loiro já é claro, já é um loiro claro. Na verdade, toda vez que eu olhar para um cabelo e ver cor que não seja escuro, a gente já diz que é um cabelo muito claro já. Então é isso, para vocês entenderem como cabeleireiro, a gente ouve aí assim, vou chegar no tom 8, 9, sim. Então assim, de 1 é o preto profundo, né? Sim, que é muito raro. 1 é preto profundo e o 10, isso naturais, né? Porque a gente vai construir isso. E com base, isso é o que você fala de fundo. O fundo é eu pegar esse cabelo natural. Fundo não é a cor base. Não, fundo então, é a cor que cor chegou. Base é a cor inicial. É a cor inicial. Então, cor inicial, cor base é o que se apresenta. Que pode ser natural ou pode ser já uma cor cosmética. Mesmo cosmética eu chamo de cor base? Também, porque é a cor que chegou pra mim. A cor que me chega é a cor base. É a cor inicial, é a cor assim. E aí pode ter 2 ou 3 cores no cabelo, inclusive. Eu posso ter uma raiz de uma cor, então, e às vezes eu preciso organizar todos esses fundos, porque são cabelos diferentes na mesma cabeça. Uhum. Mas é o cabelo inicial. Então, chegou o cabelo pra mim. Eu tenho uma cor desejada. O cabelo aguenta? Aguenta. Então tá. Então o que eu faço agora? É clareamento? Então eu vou oxidar. Oxidar. Quem são os oxidantes? Pó descolorante com água oxigenada, ou só água oxigenada, ou super clareador, que é um caso muito específico que a gente usar. Quase nunca a gente usa super clareador, mas é também um oxidante. Quem tem mais potência? Pó descolorante com água oxigenada. Só água oxigenada, eu não consigo clarear muita coisa, porque não tem potência química para despigmentar. Quem despigmenta a água oxigenada? Cabelo natural. Ela faz uma explosão, abre cutícula, é isso? Não, água oxigenada. Eu já ouvi várias explicações. Água oxigenada. Quem faz a abertura de cutícula para facilitar a entrada disso tudo é a amônia, o hidróxido de amônio. E ela que faz? Ela facilita, porque ela causa uma dilatação na fibra. Esse processo de oxidação prevê isso? Isso, aí entra a água oxigenada. Normalmente com a tinta, a água oxigenada vai fazer o quê? Vai despigmentar a melanina natural e vai colocar uma nova cor. Agora, se eu tiver uma cor artificial, ela vai fazer isso? Não. Não. Por isso que tinta não clareia a tinta. Porque eu tenho uma cor cosmética e estou querendo colocar outra. Eu não tenho potência para tirar a cor que estava para colocar outra. Então eu não consigo clarear. Eu consigo no mesmo tom ou escurecer. Clarear não. Então é esse agente, né? Esse é o agente. Então por isso que eu tenho que saber que oxidante eu tenho, para que cabelo eu tenho. Então, que cabelo eu tenho aqui, como que eu construo este fundo corretamente? Como que eu vou construir fundo? Com os oxidantes. Quais? Água oxigenada, pó descolorante, depende. Tenho algumas opções e as escolhas dependem de como é o meu cabelo inicial. Aí entram as variantes, mas é sempre igual. Que cabelo eu tenho, quais opções de oxidante eu tenho para aquilo que eu quero construir. Criei o fundo. Cheguei, tirei o pigmento que eu precisava para colocar a cor. Aí eu aplico a cor. Esta cor é exatamente a cor desejada? Pode ser que sim, pode ser que não. Por exemplo, eu quero um loiro
cobreado 9, cheguei no fundo 9, eu só vou aplicar cor, vai dar tudo certo. Eu quero um 9 acinzentado, um azul. Eu quero ver cinza. Eu vou colocar cinza? Não, eu tenho que colocar uma cor que neutralize o amarelo e reforce o azul. Aí eu vejo cinza, entendeu? Então, dependendo do fundo e da cor, aí eu preciso equalizar a combinação disso. E não nasce, não parte então das estrelas e os círculos? E os círculos cromáticos? Então, o círculo cromático... Onde ele entra nesse processo? O círculo cromático entra exatamente nesta junção de cores, entre fundo de clareamento e cor aplicada. Então, eu tenho que entender que quando eu colocar uma cor sobre o fundo de clareamento, uma nova cor vai nascer. O meu fundo pode atrapalhar ou ele pode não atrapalhar. Se atrapalhar, como eu corrijo? Ou neutralizando, ou reforçando, entendeu? Então, aí entra o conhecimento do círculo cromático e das nuances. Por quê? Porque eu tenho um fundo e eu preciso colocar uma cor aqui para reforçar algo. Ou para neutralizar algo. Então, quando eu quero um cabelo branco, eu não quero amarelo. Eu tenho que neutralizar o amarelo. Quem neutraliza o amarelo? O roxo. Por isso que a gente usa os shampoos roxos para o amarelo, para tirar o amarelado. Porque eu vou ver como se tivesse uma lente na minha frente, eu vejo branco. Porque o roxo neutralizou a visão do amarelo. Temporário, mas visualmente resolve. Entendeu? Você estava falando no intervalo que mais ou menos você faz para tentar, vamos deixar a folha em branco, não é isso? Mais branco possível, só que isso tem um custo, tá? Então a gente só realmente deixa o mais claro possível, quanto mais claro eu quero a cor desejada. Se eu não quero a cor desejada tão clara, eu vou até onde eu preciso para cobrir. Por quê? Porque quanto mais eu oxido, mais eu danifico. Mito ou verdade, então? Isso, existem tratamentos, outros tratamentos que fortaleçam os fios para que o cabelo tenha essa condição de atingir um fundo de clareamento X? Você como farmacêutica bioquímica, eu estou perguntando direto na fonte. A gente tem capacidade de tratamentos bem profundos e que realmente funcionam, cientificamente falando funcionam, a gente vê isso em laboratório. Agora, precisa entender que dano é este. É um dano recuperável ou é um dano que vai fazer a queda do cabelo de fato? A quebra, não é nem queda, é quebra. Ele vai quebrar, ele não vai cair da raiz, ele vai quebrar num ponto, que é o que chama de corte químico. Então, eu posso preparar meu cabelo para sofrer descoloração? Posso, devo. Agora, ainda assim, se eu ultrapassar o limite de resistência dele, ele não vai aguentar mesmo com o tratamento. Então, depende. Depende de que grau de oxidação eu quero, que grau de dano eu tenho, se tudo isso combina. Porque se eu ultrapassar mesmo com o tratamento, ele vai chegar a um ponto que ele não vai aguentar e vai quebrar. E a gente tem um agravante também, né? A cliente, ela já nasce experimentando beleza e aplicando tudo quanto há no cabelo dela. Se o profissional não souber identificar isso também. Eu já vi casos, né? Que ela aplicou uma coisa aqui e camuflou uma mecha e ele vai muito confiante. E é isso que hoje eu falo para todas as pessoas com quem eu converso dentro do instituto, coordenadores, instrutores. O que eu coloco como regra de aprovação? Saber fazer análise. Então eu tenho que treinar o meu aluno a fazer diagnóstico e análise de cabelo. Porque tudo nasce da análise. A partir do cabelo que eu tenho é o que eu vou criar em cima disso. Se eu não faço análise, eu tô entrando numa situação que eu não sei aonde eu vou parar. Então eu tenho que saber se o meu cabelo é frágil ou não, se ele tem química ou não, que cor ele tem, se ele é colorido em várias partes, se ele tem cor cosmética, o formato dele, qual é o grau de curvatura, qual é a área de dano, que tipo de produto eu faço para tratar esse cabelo, que tipo de transformações esse cabelo aguentaria ou não. Tudo isso parte do quê? Da análise. Que é um pouco isso, a cor inicial. Eu tenho uma cor desejada, o meu cabelo aguenta na cor chegada na cor desejada? Aguenta, então tá. Aí começa o caminho de como eu preparo o fundo correto para adicionar uma cor. Agora, se o meu cabelo não aguenta, eu vou descobrir isso no meio do processo, o cabelo estiver quebrando. E aí é sofrido. Eu já vi casos, sabe, o pessoal fazem esses cortes fantasias, eles descolorem só uma parte do cabelo e aplica, né, uma coloração. E aí depois camufla isso, a pessoa faz testes apenas, fez um teste aqui, mas aqui não. Aí cai um lado e quebra tudo. Eu como cabeleireira que passei por uma escola, preciso saber que uma coisa é um cabelo natural, outra coisa é um cabelo processado.
São completamente diferentes, mas é a mesma cabeça, não importa. Aliás, a região da cabeça já muda. Então, se eu considerar o meu cabelo aqui, ele tem uma resistência, eu considerar o meu cabelo aqui, ele tem outra. É o mesmo fio. Só que um tem 1 dia, outro tem 2 anos. Inclusive temperatura, né? Tudo vai ser considerado, entendeu? Então é isso. Então, o que eu fiz com a equação da colorimetria? Eu organizei o modo da gente pensar, tem sempre uma sequência de como eu vou executar o meu trabalho. Eu preciso saber que cor eu quero, eu preciso saber que cabelo eu tenho, eu preciso saber que oxidante eu tenho real para poder criar o fundo de clareamento corretamente. E a partir do momento que eu tiver o fundo correto, eu aplico a nuance. Então, eu preciso saber quais nuances existem, que tipo de coloração existe, que cor eu preciso pôr. Esses são os conhecimentos, mas a regra de pensamento e execução é sempre a mesma. Que cor eu quero, que cabelo eu tenho, como que eu preparo o fundo, que cor eu adiciono. Que cor eu quero, que cabelo eu tenho, que oxidante eu preciso colocar ou não. Por exemplo, se eu quero escurecer, não preciso de oxidar. Que oxidar é clarear, se eu não preciso clarear, só coloca a cor em cima. Entendeu? Então, por isso que é sempre o mesmo pensamento. Que cor eu tenho, que cor eu quero, que cabelo eu tenho, o que eu preciso preparar o fundo mesmo e que cor eu aplico. Mesmo para escurecer, eu tenho esse veículo que leva a cor para dentro? Sim, eu preciso... Não precisa do mínimo de OX? Não. Sim, aí a OX tem 2 funções. Uma eu falei, que é descolorir o pigmento melanina, natural. Artificial não funciona. Não descolore o pigmento artificial, só natural. Já a minha coloração, porque se você apertar um tubo, você vai ver que a massa é branca, amarelinha, roxinha, não tem a cor. Quando acontece a cor? 40 minutos depois, porque a cor está se formando. Quem começa essa reação de formação é a água oxigenada. Então, na hora que eu coloco a água oxigenada, a reação começa a acontecer. Então, as moléculas que estão separadas começam a se aglutinar e a cor começa a aparecer. Então, a água oxigenada, mesmo quando eu não preciso dela para clarear, eu vou usar para dar o início da reação de condensação das moléculas. Então, ela sempre vai ser usada em cor permanente ou em tonalizante. Quando você fez essas pesquisas desde a universidade, desde um tempo, você acha esse material era muito confuso? Muito Confuso. Eu acho que não dão porque a devida... dava confuso. Por exemplo, você pegava... Porque a gente vê isso muito as marcas fornecendo esse conteúdo, né? E aí a gente tem aquela história, mas essa coloração vai mais pro cinza, essa vai mais pro verde. Porque aí é uma escolha da fábrica, do fabricante, de colocar mais pigmento XYZ. É uma escolha dela. E aí ela vai dizer, meu pigmento é mais assim, entendeu? Mas a regra é a mesma. Desde que eu entendo o que ela está fazendo, eu sempre vou usar a mesma regra. A dela tem mais pigmento azul, talvez eu precise neutralizar melhor o roxo, porque o azul dela já cobre. Não preciso nem me preocupar com o azul dela, tipo, colocar um reforço, por exemplo. Entendeu? E tem que ter toda uma preocupação, né, com as colorações que é a base de metal, e enfim, porque pega fogo o cabelo. Pode, porque eu coloco íons metálicos dentro do fio e este oxidante, na hora que eu encontro um íon metálico, eu tenho uma super reação de exposição, então meu cabelo começa a danificar porque o oxidante está mais potente, mais do que ele saiu do meu controle. Aí ele começa a quebrar o cabelo. Por isso que eu não posso pôr agente metálico lá. Entendeu? Então assim, você tem uma série de regras, mas exatamente isso. Não estava claro assim, ó, o seu cabelo, se você não aguenta, você não faz, que depende da cor que chegou pra você. Outra coisa, o oxidante estava de um lado, a nuance estava do outro. Aí não se tem o mínimo de formação em química, mínimo, né, gente? De segundo grau, para poder... Isso, você está falando de molécula, o que será que é molécula? O que será que é molécula? Exato, o que será que é reação química? Você não tem a base, né? O tem, beabá. Não tem. E aí eu vou dizer para você que normalmente os materiais não trazem muita atenção para os oxidantes, que eu acho um grande erro. Por quê? Porque eu só construo essas bases através de oxidação. Então, eu não consigo produzir um fundo de clareamento certo se eu não souber bem quais são os oxidantes que eu tenho para fazer isso. Entendeu? E isso os materiais não traziam muito claro. Né? Não sei se é porque não conhece bem da questão da química e tudo mais, mas o oxidante era meio deixado de lado, sabe? Agora, eu não consigo criar isso aqui se eu não tiver o oxidante para criar o fundo certo. Então, o oxidante é fundamental, eu preciso conhecer de oxidante. E quais são as opções que eu tenho? Na hora que eu tiver o fundo de clareamento correto, eu coloco a cor desejada, que posso precisar de correção ou não, e aí o círculo cromático me ajuda nesse conhecimento. Então, essa é a hora do círculo cromático, quando eu estiver falando de nuance. Não quando eu estiver falando de fundo, por exemplo. Ó, que bonito, Gu. Como é que nós time? Ó, você que está passando aí agora, rapidinho,
cabeleireira areira, não é? É uma ciência, viu, gente? Então, se você quer ser um cabeleireiro profissional, precisa estudar. Agora, se você quer só aplicar e repetir, segue o barco, né? Mas tem situações aqui complicadas. Pensou um corte químico na sua... Gente, tem que saber que a responsabilidade de entrega, às vezes o que você ganha com os acertos da sua prática não paga uma indenização, né? Vai tudo embora numa indenização aí de um corte químico, de um dano estético grande, né? Nós estamos aqui com a Daniele Bórnia, professora universitária, professora aqui de técnicas de beleza, farmacêutica, bioquímica, jogadora de basquete, empresária. E eu estou vendo aqui várias fotos, são cabelos naturais. Isso, exatamente. Isso que a gente fez na faculdade, que é o que eu estava falando, a produção do fundo de clareamento. Então eu pego, sei lá, uma cor 6 e aí vou trabalhando com diversos oxidantes diferentes, em concentrações diferentes, por uma hora e aí vai aparecendo os fundos. Então cada um vai aparecendo um fundo. Então eu quero este fundo aqui. Então você vai precisar de um pote colorante. Projeto aí na tela, ó, gente, ó. Esses livros todos são os meus. Ó, anote direitinho aí, ó. Faz vocês escovam o cabeleireiro. Vão atrás disso aqui, ó. Olha que interessante. Tem disponível aí em algumas plataformas. Tem, no Google se procurar vai achar. A gente tem, acho que tá na Hotmart. Na Hotmart. Ó, equação da colorimetria e as técnicas básicas de coloração e mechas. Que a gente nem falou das técnicas. Né? Ainda não. Nem falamos. Mas estamos aqui, ó, nesse bate-papo gostoso. E aí, Gustavo, você está aprendendo alguma coisa? Hã? Também. Você tá, o Gustavo está nos dirigindo, o tempo tá bacana? Como é que tá aí? Fala pra gente. Falta 10 para 1 hora. Tá ótimo. Então a gente tem tempo, né? Dani, desse material em específico, que eu tenho que dar esse gostinho de quero mais, né, gente? Isso aqui é uma entrevista, né? Uma entrevista-aula, mas tem aqui todos esses seus desmembramentos. Essa equação, né? Então, eu tenho, olha lá, gente, cor desejada igual a inicial, menos a oxidação, mais a cor aplicada, né? A cor aplicada, depende. Vamos supor, eu chego na sua mão, né? Dependendo do pigmento, né? Que determinado fabricante usa ou não. Que momento que entra o círculo? O círculo vai entrar exatamente nas escolhas de nuance. Então, cada fabricante pode trabalhar com nomenclaturas e numerações diferentes entre si. Então, vamos supor... Tem um fabricante que vai chamar de 8, uma cor que o outro... Eu chamava de 7, pode. Pode? Pode. Isso confunde? Pode isso confundir. Não é padronizado? Não é. É só a cor isso base. Isso é livre. Isso é livre, então, gente, importante. Então, não é que você pega uma coloração do fabricante A que seja 7, que do B será a mesma coisa. Exatamente. Então, isso é muito importante. Exatamente. Porque faz toda a diferença. Chega lá e fala, não, eu vou lá e compro um 7 da marca tal. É a mesma coisa. Não é. Pode não ser. Pode não ser. Não há regra para isso. Mas só sabe experimentar. A única regra de convenção que existe são as cores bases, que a gente chama de ponto zero. 1.0, 2.0, 3. Essas cores são padrões, são padronizadas no mundo inteiro para todas as marcas. O resto não é. No Brasil, é normal a gente ter meio que uma convençãozinha que o pessoal segue. Por exemplo, ponto 1 cinza, ponto 3 dourado, ponto 7 marrom. Mas é uma regra? Não. É comum você encontrar, mas pode ser que você encontre uma marca que não tem. Eu conheço uma marca super importante que não trabalha com esses números, que são diferentes. Aí entra a cartela de cores. Eu preciso saber qual a pontuação, que nuance corresponde. O círculo cromático dele vai falar que, por exemplo, 3 pra gente é dourado, amarelo. De repente, para esse fabricante, o dourado dele é ponto 5. Ele vai falar que o dourado dele é ponto 5. Aí o círculo cromático vai me dar a indicação de que o amarelo... Por isso que eu preciso conhecer E a olho nu, dá pra ver isso? Que informação, embalagem, e aí como é que faz? É numeração, porque a cor não tá pronta, lembra? Que a cor não tá pronta, então não dá pra olhar essa aqui amarela. Se usa uma cor não é, e aí, a hora que só... Você vai descobrir 40 minutos depois.
Ixi, E gente, pode dar problema, porque se você queria um BO. loiro e você pôs um vermelho, Mas tem referência tem, ali, então, embalagem. a tabela. Essas ou coisas, por tipo, exemplo, quando a gente geralmente compra, né? Aí tem. São fiéis essas. não, porque esses, tudo que eu depende já do vi. fundo, né? Então, assim, as colorações que são feitas em casa, né, que são retoques de gás, que quase tudo é feito em casa, apenas 20% do mercado trabalha com coloração em salão, o resto é em casa, eles estão lá uma referência, né? Mas tudo depende de que cabelo eu tenho. Então, a reação acontece em cima do cabelo que eu tenho. Por que a cor mais vendida é o 1? Porque o 1 não dá erro, né? O 1 é o preto. Aplicou, Passou acabou. preto, não vai dar problema, não vai dar mãe, não vai dar nada. É preto, acabou, cobriu tudo. É a cor mais vendida. Então, assim, a gente aqui da fábrica da Embeleze, por exemplo, sabe que no varejo, a cor mais vendida é 1. Não é 10. Já no salão, eu vou consumir muito 8, 9 e 10. As tintas que vão ser compradas, as colorações compradas, 8, 9 e 10. Que são cores técnicas. Eu preciso conhecer isso aqui para construir um loiro. Agora, o que eu preciso conhecer para fazer um preto? Nada, só põe a tinta e vai dar certo. Sim. Entendeu? Então, por isso que as cores mais escuras, primeiro porque são mais naturais, vamos dizer assim, e segundo porque não dá muito erro. Escurecer é fácil, clarear é difícil. Você fez esse material na universidade. Eu desenvolvi lá e escrevi e publiquei. Né? E hoje essa contribuição vem para o Instituto? Sim, está no Instituto, todo o material do Instituto leva, né? Toda a parte de colorimetria, ela é aplicação direta dos conteúdos do livro, está no material. Então, a colorimetria do Instituto hoje é baseada na equação da colorimetria tal e qual. Tanto nas execuções de técnicas quanto na parte teórica. Hoje você tem feito também essa coordenação, revisão pedagógica de tudo. Para as pessoas que têm interesse, por exemplo, no Instituto, que a gente está aqui. Sim. Qual é o processo de formação hoje? Depende, né? Se você quer fazer eu tenho aqui, eu não sei nada. Nada. Eu tenho condição de bater aqui e falar, quero entrar. Gustavo, quero ser cabeleireiro. Pode matricular aqui. Pode, com certeza, e vai sair cabeleireiro. Tem nível, módulos? São módulos, são 5 módulos, o completo. A gente tem um que, às vezes, a gente tem alguns com flexibilidade, vai ser um pouco mais curto, mas o completo mesmo são 5 módulos, 14 meses. É uma coisa que a gente sempre fala, essa semana de novo veio numa das conversas, né? O Instituto ele é escola, não é salão de beleza. Não é salão, não tem nada de salão, é escola, só escola. Então ele se formalizou para ensinar beleza no Brasil. Exato, e aí essa é a parte legal, porque assim... E tem parcerias hoje, né? Com grupos leis, então você fornecem profissionais para redes, para salões. São potentes. Então, gente, você que tem o salão de beleza, Embeleze não é o seu concorrente, é uma escola. É uma escola e é uma escola de formação de base. Então, realmente, se você pega uma pessoa que nunca fez nada em beleza e você vai lá para a escola, você sai profissional. Você não sai especialista, você sai profissional. Eu quero me especializar em cortes femininos curtos. Isso é uma especialização. Você vai ter a base lá, mas eu quero treinar mais isso. Esses cursos a gente tem especialista? Tem também. Tem também. São as pós. Isso, mas o carro-chefe é a formação de base. Então, por isso que a gente é o grande fornecedor de mão de obra do Brasil. Porque a gente tem 200 escolas, a gente formou o Brasil inteiro. A gente estava falando com o presidente Roy, 3 milhões. Um beijão para você, obrigado por essa oportunidade da gente sempre estar aqui falando, né? Sim. Conhecendo mais a empresa. 3 milhões de formados. 3 milhões de formados, gente. De cabeleireiros formados. De beleza. Beleza. Cabeleireiro, manicure, etc. Isso. Cabeleireiro, manicure, sobrancelha, maquiagem, barbeiros, né, depiladoras, massagistas relaxantes, né, que bacana. Enfim, aí a gente tem micropigmentação para muitas escolas e chegando com o curso de cuidador de idosos. Né? Eu falo, o que tem a ver com beleza? Não tem muito mesmo, mas tem a ver com cuidado. Uhum. E hoje a gente percebe que e o cuidador de idoso está numa das famílias das terapias complementares. Terapias complementares, gente, que a gente fala, sindicato da beleza, terapias complementares eu tenho lá podólogo, esteticistas, aí vem as famílias dos terapeutas assistenciais, cuidadores, é uma família, né? Uma família, exatamente. Então a gente agora vai começar com o curso de cuidador, tem uma busca imensa. Tudo que a gente coloca de publicação em Google bomba, porque as pessoas querem este curso.
Elas procuram o curso de cuidador porque a gente está ficando mais velha, a gente quer ser cuidado. Ainda bem que tem a ciência, né? Isso, exatamente. E as mulheres, na maior parte das vezes que ficavam em casa para cuidar de crianças e depois cuidar dos pais, na maior parte das vezes elas estão trabalhando. Então agora a gente busca profissionais para poder suprir o cuidado de um ente querido que está com você na sua casa. Né? Ou às vezes até mesmo eu quero cuidar melhor, sei lá, do meu pai e da minha mãe, eu vou fazer um curso para eu entender melhor como eu faço. E você estava falando da Academia Embeleza. É projeto, já é um programa implementado? Como é isso? Este novo curso de atualização, então como a gente foi pioneiro na montagem de franquias para o Brasil, a gente está sendo pioneiro na criação de uma academia com metodologia própria. Diferença então, da escola à academia? A escola ela é reprodutora de técnicas, a academia é proposta de novas metodologias e linguagem única. Essas são as diferenças. Então, quando você fala de uma academia, você está falando de uma criação de coisas que não existem, ou de uma linguagem própria. Já as escolas profissionalizantes se utilizam de metodologia XYZ, de academias, para ensinar os seus alunos. Então, a diferença é que a gente, além de ensinar, a gente ensina com método próprio agora. Por isso que está nascendo a Academia Embeleze. Que bacana. E aí, como é que tá o nosso time? Já chegando lá? Ó... vocês estão ficando com gostinho de quero mais? Tá, a nossa sócia agora aqui desse programa da TV Pro Beleza, já é uma parceira do nosso mercado, da nossa instituição já há um tempo, buscando a discussão. Eles me levaram, né, na época para dentro da universidade, para gente, porque às vezes a gente tinha movimentos paralelos, e quando a gente falou, nossa, mas tem uma linguagem que é convergente e a gente não, por isso que às vezes a gente tem que ir para a rua, colocar a cara na rua, fazer as discussões no dia a dia com as pessoas, porque às vezes a gente está lá em movimentos paralelos e descobre um monte de pontos em comuns e é bacana isso, Dani, que enfim, né? Por isso que eu chamei isso aqui hoje, iniciei esse programa com um bate-papo de professor, porque é isso mesmo, essa coisa pedagógica, filosófica, sei que tem tempo, né? Que a gente está ensinando, mas a gente volta para gravar. Vamos lançar, manda sugestão também aí pra gente, coloca os contatos, né, da Dani, o contato do programa e fale aí, manda um tema que você tem interesse aqui para professora Dani destrinchar pra gente. Eu tenho vários aqui, né, que olha, haja informação, né? Então, a gente vai falar ainda depois como isso tudo nos próximos programas que eu quero voltar aqui pra gente, inclusive, poder fazer uma... Paulo Persil, o nosso conselheiro, um dos primeiros, desde 2002, quando eu entrei no sindicato, ele estava... Nosso embaixador hoje, sabia? De Penteados. Então, Paulo, poxa, você vê, né? Tem uma coisa magnética nossa, que a gente está sempre junto aí. Celso, um querido, é um livro também que eu quero que vocês tenham acesso, que é O Segredo do Atendimento Saúde Beleza, mas a gente volta a falar só de gestão, mas porque tem muito ainda a falar sobre colorimetria. Quem quer se matricular no Instituto faz como? Só ir procurar uma escola, que são mais de 200 pelo Brasil, e ser um aluno do Instituto. Será muito bem recebido e muito bem acarinhado ali pelos professores, que são muito dedicados, muito empenhados em ter um bom ensino. Né? Eu fiz treinamentos agora de mais de 1000 instrutores, né, nesse último semestre, e eles estão muito engajados, isso é bonito de ver, sabe? Então, pode ir que você vai encontrar a formação lá que você precisa para mudar a sua vida, por isso que o lema é transformando vidas, porque você não tinha uma profissão e passa a ter, né? Então, você agora passa a ser um profissional de uma determinada área, que enfim, aí você escolhe, né, qual delas você gostaria de desenhar, mas com certeza vai sair de lá profissional. E você que proprietário de salão de beleza, bem aqui tem um grande arsenal de profissionais e talentos, né, já formados que vocês podem utilizar, como algumas vezes já fazem. A gente vem desenhando algumas parcerias profissionais aí que a gente vem falar aí mais à frente sobre, que é o programa que a instituição já tem, que é de aprendizagem. Então tem muita coisa, a gente vai estar sempre juntinho aqui. Dani, neste dia
Quero agradecer e falar mais uma vez da admiração que eu tenho por você, né? De imediato a gente olha assim, que você vende essa imagem de uma seriedade da executiva. E quando a gente vai, gente, entrando no seu universo, a gente descobre como você é uma pessoa doce. Eu acho que você é aquela moça do diagrama, do cabelão, que você se militarizou aí para enfrentar o mundo, né? Porque eu acho que ser mulher nesse universo por incrível que pareça, né? é muito difícil, né? Se você não se colocar em determinadas condições, a gente faz. Sim. E é isso, ó. Acostume-se que Dani chegou para ficar, tá bom? Gente, gostei, adorei o convite, com certeza. Se puder ajudar, né? Já sempre ajuda. Ó, beijão, até o próximo programa.